Olá pessoal, vamos fazer uma revisão rapidinha aqui do que a gente fez na última aula. Determinar as raízes sextas do número 32 raiz de 3 mais 32i. Ele está na forma algébrica, então a primeira coisa é colocá-lo na forma trigonométrica. Nós chegamos aqui à forma trigonométrica. Você reveja a aula com calma que você vai ver. Então chegamos ao número z igual a 64, que é o módulo que multiplica cosseno de 30 mais seno de 30i. 64 é o módulo, 30 graus, ou π sobre 6 radianos, é o que? É o argumento daquele número lá que eu te mostrei agora. Agora nós vamos encontrar as 6 raízes desse número, porque nós queremos as raízes sextas de z. O módulo das raízes. Raiz sexta de 64, que é 2. Os argumentos, pega o θ e divide por 6. Por quê? Porque não são 6 raízes. 30 dividido por 6 dá 5 graus. As raízes dividem a circunferência em 6 partes iguais de 60 graus cada uma. Os outros argumentos são 5 mais 60, 65, vai somando 60 a cada argumento. Aí nós chegamos a estas raízes aqui. Eu te mostrei. Veja lá na última aula, estão aí as 6 raízes, né? Se eu elevar essas raízes à sexta potência, eu vou encontrar o número original, o número que o problema pediu, as raízes sextas. Observa, 5 graus, 65, 125. Observa aqui então o desenho que eu fiz destas 6 raízes. O módulo não é 2? Observa que o raio dessa circunferência é 2, é o módulo. Todas, os afixos aqui, da raiz 1, raiz 2, raiz 3, raiz 4, raiz 5, raiz 6. 6 raízes sextas. 360 dividido por 6 significa que cada arco desse, ou cada ângulo central desse, não importa, é 60 graus. O primeiro não é 5 graus? Então eu te mostrei aqui um ângulo pequenininho. Eu não medi, mas como se fosse 5 graus. O próximo, tá vendo? O R1 da raiz 1 é 5 graus. Olha lá. A raiz 1, 2 que multiplica cosseno de 5. E da segunda raiz é 65. Então da segunda raiz R2, o ângulo é daqui a lá, do 0 até lá, 65 graus. E daqui a aqui, mais 60. Daqui a aqui, mais 60, daqui até aqui mais 60, daqui até aqui mais 60. Fechando o que? 6 arcos de 60 graus, porque são raízes sextas. Divide a circunferência em 6 partes iguais. Então veja aqui, 5 graus, mais 60, 65, mais 60, 125. 125 mais 60, 185. 185 mais 60, 245. 245 mais 60, 305 graus. Estão aí os afixos das 6 raízes. Então, vamos testar uma dessas raízes. Por exemplo, a livre escolha. Por exemplo, a raiz R4. A raiz R4, ela está aqui, 2 que multiplica cosseno de 185, R4. Tá? 2 que multiplica cosseno de 185 mais seno de 185i. Eu vou pegar essa raiz e elevá-la à sexta potência. O resultado tem que dar o quê? Tem que dar o número original, 32 raiz de 3 mais 32i. Vamos ver? Então está aqui a raiz 4, 2 cosseno de 180, etc. A raiz 4 elevada à sexta potência, como é que é a fórmula da potência, lembra? Você eleva o módulo à sexta potência, que multiplica cosseno de quanto? 6, como o expoente é 6, estamos elevando à sexta potência, o ângulo é 6 vezes 185. 6 vezes 185. 2 à sexta, 64. 6 vezes 185 dá 1110 graus. Tá? Veja aqui. Fiz aqui para você ver. 1110 graus. Divide 1110 por 360. Dá 3 voltas e sobra 30 graus.
Quer dizer que o arco de 1110 graus é côngruo com o de 30 graus. Olha o desenho que eu fiz aí. São 3 voltas, 1, 2, 3, mais 30 graus. Vai dar quanto? 1110. Quer dizer que o arco de 30 graus e o de 1110 graus são côngruos. Eles têm o mesmo seno, mesmo cosseno, etc. Tá? Então, continuando aqui. Continuando aí. Então vai ficar assim, ó. 2 à sexta, o módulo elevado a 6, 6 vezes 180, 1110. Quanto que é o cosseno de 1110? É o mesmo cosseno de 30, te mostrei agora. Seno de 1110 é o mesmo seno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30? É meio. Quanto que é 60 vezes raiz de 3 sobre 2? Ora, 60 dividido por 2, 64 por 2, 32 raiz de 3, mais 64 vezes meio, 64 dividido por 2 dá 32i. Mostrando o quê? Que de fato esse número é raiz deste aqui, raiz sexta, né? Por quê? Porque elevando esse número à sexta potência vai dar um número inicial, certo? Veja agora mais um exemplo. Calcular as raízes quartas. Calcular as raízes quartas de 4 negativo. Raízes quartas de 4 negativo. Então eu tenho que encontrar 4 números que elevados à quarta potência vai dar o valor exatamente menos 4. 4 negativo. Se eu quero raízes quartas, o n vale quanto? 4. São 4 raízes. O número menos 4, como é que escreve na forma x mais y? Menos 4 mais 0i. Ou seja, o x é menos 4 e o y é quanto? É 0. Onde é que está o afixo menos 4, 0? Está sobre o eixo x. Confere? Lá do lado esquerdo, que é menos 4, né? A esquerda de 0. Está no eixo x. Como é que calcula o módulo? Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 4 ao quadrado mais 16. Raiz de 16. O módulo é 4. Estou passando esse número para a forma trigonométrica. O módulo é 4. Claro, o valor 4 negativo ele não está 4 unidades à esquerda de 0. A distância dele é 4. Seno de θ é o y dividido pelo módulo, 0. O cosseno é o x menos 4 dividido pelo módulo, dá menos 1. Que ângulo do segundo quadrante, na verdade não é segundo quadrante, porque é 180 graus. Que ângulo tem seno 0, cosseno menos 1? É 180 graus. Por quê? Porque ele está lá à esquerda de 0, não é? 180 graus não está à esquerda de 0? 180 graus ou π radianos. Então, como é que é esse número escrito na forma trigonométrica? É o módulo 4 que multiplica cosseno de 180 mais seno de 180i. Agora é que nós vamos calcular as raízes quartas. O módulo das raízes, ou seja, o raio da circunferência. Como é que é a fórmula? Raiz enésima do módulo. O n não é 4? Raiz quarta de 4. Quanto é isso? O 4 não é 2 ao quadrado? Agora tira da raiz. Fica 2 elevado a 2 quartos. Sem o radical. 2 elevado a 2 quartos. Está aqui. 2 quartos dividido por 2 não dá meio. Quanto que é 2 elevado a meio? Raiz quadrada de 2. Quer dizer que o módulo das 4 raízes é raiz quadrada de 2. Como são 4 raízes, as 4 raízes, olha o que está escrito lá em cima. As 4 raízes dividem a circunferência em... Faltou o m aqui, né? Dividem a circunferência em... Circunferência, ponto. Eu abreviei, porque eu canso de escrever. As 4 raízes dividem a circunferência em 4 partes iguais de quanto? De 90 graus. Por quê? Porque a circunferência é 360 dividido por 4, não são 4 raízes, né? Raízes quartas. 360 por 4, 90. Ou seja, elas estão dividindo a circunferência em 4 arcos de 90 graus. O menor argumento das raízes é o quê? É o argumento 180, olha aí. O argumento do número complexo, 180, dividido por 4. Vai dar quanto? 45. Quer dizer que a primeira raiz tem argumento 45. Os outros argumentos são quanto? Θ2, 45 mais 90. Não são 4 partes de 90?
135. 135 mais 90 é o outro, 225. 225 mais 90 é o outro, 315. Então, quais são as 4 raízes? As 4 raízes são... Qual é o argumento delas? O módulo delas é raiz de 2, lembra? Olha aqui no finalzinho, lembra que o módulo é raiz quadrada de 2? Então, quais são as raízes? Estão elas aí. As raízes são raiz 1, raiz de 2, que é o módulo cosseno de 45 mais seno de 45i. Não acabamos de ver que é 180 sobre 4, o menor argumento? 45. Ou então, cosseno de 45 é 1, é raiz de 2 sobre 2. E o seno, raiz de 2 sobre 2. Isso é o mesmo que 1 mais i. A segunda raiz é o mesmo módulo, raiz de 2, cosseno de 135. 45 mais 90, te mostrei agora mesmo. 135. Ou menos 1 mais i. Porque está no segundo quadrante, entendeu? 45 não está no primeiro quadrante? Não forma um quadrado? Lembra? Imagina aí, não forma um quadrado? 45 graus, fechando não forma um quadrado? O ângulo de 45 não é a diagonal do quadrado? Por isso que é 1 mais 1. O x é 1 e o y é 1. Segunda raiz, segundo quadrante, é menos 1 mais 1. Menos 1 de x mais 1 de y, segundo quadrante. Terceira raiz, raiz de 2, cosseno de 225. Onde é que veio? 135 mais 90. Menos 1 menos i e a outra menos 1 menos i. Ou seja, eleve cada raiz à quarta potência e encontrará o valor o quê? Menos 4. Pode fazer que você vai encontrar. Pessoal, no momento é só, estuda direitinho isso aí. Se tiver alguma dúvida, acessa lá o canal e troca ideia comigo para tirar sua dúvida. Por enquanto é só, obrigado e até a próxima.